Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Dinai. Eu sou o Rodrigo, economista e consultor de investimentos da Dinai Capital, e no vídeo de hoje a gente vai falar de uma classe de ativo, de um ativo específico que vocês aí gostam bastante. O vídeo de hoje é sobre fundos imobiliários e a gente vai falar em detalhes sobre o CPTS-11, o antigo fundo de papel que se tornou um hedge fund e pouca gente sabe disso ainda. Então, no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês o que foi essa mudança, com base aqui no relatório do banco BTG Pactual, e também entender como que o fundo está configurado agora, entender como seus pares também estão trabalhando. Então, o vídeo de hoje vai ser muito importante para quem tem o CPTS em carteira e para quem também pensa em investir nesse fundo imobiliário. E antes da gente começar, já sabe, né? Se inscreva no canal batendo no sininho e me conta aqui nos comentários, vocês já investem no CPTS ou ainda não? Dependendo, eu posso fazer um vídeo mais aprofundado sobre esse fundo imobiliário, mas bora lá pro vídeo de hoje, sem enrolação. Como eu falei para vocês, pessoal, relatório aqui do BTG Pactual, cobertura de fundos e hedge funds, do primeiro TRI de 2025. Bom, então vamos lá. Aqui ele já começa falando do CPTS-11, então eu já sublinhei aqui os principais pontos. Anteriormente, um fundo imobiliário de recebíveis de papel, o Capitânia Securities 2 se tornou um hedge fund em 2025. E isso vai permitir ao fundo investir em uma ampla gama de ativos do mercado imobiliário, como CRIs, que ele já investia, cotas de fundos imobiliários, imóveis e operações estruturadas. Ou seja, com essa mudança, o CPTS passou a ter mais opções para investir. Se antes o regulamento do fundo falava que era um fundo de papel, que ele só poderia investir em dívidas ali atreladas ao segmento imobiliário, agora não. Como ele se tornou um hedge fund, ele tem muito mais, na verdade, possibilidades de investimento e de trazer retorno para o cotista. E o BTG já destaca aqui, sua estratégia focada na geração de renda e ganho de capital, combinando crédito imobiliário, predominantemente indexado à inflação, e uma carteira diversificada de fundos imobiliários, principalmente de tijolo. Na data de confecção desse relatório, o desconto do CPTS estava ao redor ali dos 16% e, na visão do banco BTG Pactual, eles têm um olhar positivo, né? Então, a elevada exposição a fundos imobiliários pode se beneficiar em um cenário de queda de juros, embora também possa implicar em maior volatilidade. Então, na visão do BTG, essa mudança ela é positiva. Como o fundo agora tem bastante fundo de tijolo e começou a comprar quando eles estavam descontados, lá no final de 2024, pode ser que, com as quedas nas taxas de juros por aqui, os fundos imobiliários se recuperem, tenham mais uma pernada de alta aí, e isso vai beneficiar muito o CPTS. Quando a gente olha aqui a performance do CPTS-11, a gente vê que lá no final do ano ele começou a se descolar bastante do IFIX. Isso aconteceu porque ele anunciou essa mudança lá em novembro, dezembro do ano passado. Então tudo isso trouxe muita incerteza para o fundo. Alguns investidores naturalmente saíram, não queriam seu dinheiro num hedge fund, mas a gente vê aqui, com o passar do tempo, essa diferença aqui entre o CPTS e o índice de fundos imobiliários IFIX começou a diminuir. Agora vamos dar uma olhada em mais detalhes aqui do fundo. Bom, na questão de dividendos, o fundo mantém uma distribuição aqui relativamente estável, ali nos 8 centavos, alguns meses abaixo, mas a média está aí nos 8 centavos, 7 centavos, enfim. Puxei uma seta aqui para o preço sobre valor patrimonial, então mesmo com esse desconto de 16%, a cotação do CPTS já está aqui na sua média, né? Ou seja, geralmente, desde o início do fundo, a média de preço sobre valor patrimonial do CPTS está ao redor aí de 0,9 vezes. Ou seja, mesmo que exista um desconto no fundo, ele já está ali de acordo com a média. Então, um ponto de atenção aqui. E por fim, vamos olhar o que mais mudou no CPTS, que foi a composição do portfólio. Então, se a gente pega aqui o fechamento do segundo TRI de 2024, quase 70% do portfólio do fundo era de CRIs, de dívida. Mas ele já tinha uma posição interessante aqui de 30% em fundos imobiliários. Conforme o tempo foi passando, ele foi diversificando, né, o seu portfólio. Então, no fechamento do primeiro TRI desse ano, ele tinha somente 34,7% do portfólio em CRIs e 63% em outros fundos imobiliários.
e também já tinha uma cotinha aqui de imóveis, caixa e outros. Ou seja, o fundo mudou muito o seu portfólio, a sua estratégia nesses últimos meses. E aqui a gente consegue ver a comparação dos hedge funds. Então a gente tem o BTHF, hedge fund novo também, antigo BCFF, CPTS11, KNHF11, RBRX11 e RVBI11. Então a gente consegue ver aqui que no que tange a preço sobre valor patrimonial, os fundos estão meio que na mesma média, né? O que está sobressaindo aqui com o menor desconto é o KNHF11. E quando a gente olha aqui da questão do dividend yield anualizado do CPTS11, acaba sendo maior aqui da lista, né? Então tá tanto acima de todos os outros fundos quanto acima da média também. Então o dividendo do CPTS11 anualizado está ao redor de 13,4%. Então com esse dividendo relativamente alto, o CPTS tem feito muitas alegrias aí para os seus investidores. Mas é importante a gente pontuar que ele tem feito isso porque mudou a sua estratégia. E por fim, a gente consegue ver aqui a alocação atual por segmentos de todos esses 5 fundos imobiliários aqui. Então, a gente vê aqui logo de cara que o que mais tem exposição a CRIs, a dívida, é o RBRX11. Já o que tem mais exposição a fundos imobiliários é o RVBI11, depois a gente tem o BTHF11 e aí logo em seguida o CPTS11. Já os outros 2 fundos têm exposições bem menores em outros fundos imobiliários. E para fechar aqui, pessoal, a gente tem essa matriz muito legal que o BTG montou, então vou explicar aqui para vocês. Nesse eixo vertical, a gente tem o dividend yield anualizado, aquele que eu acabei de falar para vocês, e nesse eixo horizontal a gente tem o preço sobre valor patrimonial. Ou seja, cruzando esses 2 indicadores aqui é a posição de cada uma dessas bolinhas que representa cada um dos fundos. Então, quando a gente olha aqui o CPTS11, a gente vê que ele está bem aqui em cima, é o que está mais em cima, ou seja, é o que tem o maior dividend yield anualizado, e também ele está bem aqui perto, né, da esquerda, digamos assim. E aqui eu estou falando da esquerda do gráfico, hein, pessoal? Não vão pensar em outras coisas aí. E aí o CPTS quer dizer que ele estando aqui em cima e perto aqui dessa margem, quer dizer que ele tem um dividendo alto e está com um alto desconto aí frente ao seu valor patrimonial. O que faz sentido, né? Afinal, o dividend yield é calculado de acordo com a cotação. Se o desconto estivesse menor, o dividend yield ia ser menor aqui e o CPTS ia se deslocar aqui para a direita. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Quis trazer aqui essa atualização do CPTS11. Então, recapitulando aqui rapidamente. O CPTS11 era antes um fundo imobiliário de papel, investia majoritariamente em dívidas do segmento imobiliário. Agora, ele se tornou um hedge fund e consegue investir em muitos mais outros tipos de ativos, desde imóveis até ações propriamente ditas. E se você aí não quer perder nada, não se esqueça de se inscrever no canal, lembrando que não é nenhuma recomendação, e até a próxima.